Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Rafael, da Igreja Batista Nacional Central, em Jacaí. E nesse momento estamos dando início a mais uma live, tá? Você que estará entrando nessa live, que Deus te abençoe. Você que deseja compartilhar essa palavra também com alguém, depois dessa mensagem, compartilhe com as pessoas. As pessoas estão precisando ouvir a palavra do Senhor nesses dias que estão sendo tão difíceis. Nós temos aí conosco a nossa irmã Jailma, que Deus possa abençoar a sua vida, tá, minha irmã? Vamos então louvar ao Senhor com uma canção, cantar para o nosso Deus, expressar a nossa gratidão. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti e sei que assim eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti e sei que assim eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Sim, Senhor, para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. É aquilo que o Senhor tem disponível para nós. A palavra nos diz em Hebreus capítulo 4 que devemos nos aproximar do trono da graça a fim de receber misericórdia no momento oportuno.
Amém? Então, que esse louvor possa ter consolado nossos corações, independente das circunstâncias. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos que Ele é fiel para fazer aquilo que Ele nos prometeu. Então vamos para um momento de meditação na Palavra de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21. Então abra seu coração também para aquilo que Deus tem para nos falar nessa noite. Amém. O tema da nossa mensagem é cura. O título da mensagem é O Antídoto contra o Veneno do Pecado. O antídoto contra o veneno do pecado. Números capítulo 21, o quarto livro da Bíblia, quarto livro da Torá. A partir do versículo 4, assim diz a palavra de Deus. E eles partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos neste deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, ao olhar para ela, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Amém? Só até o versículo 9, no momento, que você, comigo, vamos nesse momento curvar a nossa cabeça, fazer uma oração a Deus. Senhor Jesus, queremos te louvar por mais esse dia, de estarmos aqui transmitindo a mensagem do Senhor, a sua palavra, mesmo em dias de pandemia, em dias difíceis. A tua palavra continua sendo pregada. E eu peço, Senhor, que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa noite, para a edificação da vida dos meus irmãos e irmãs. Senhor Jesus, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Que o Espírito Santo possa descortinar os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da palavra de Deus, e que todo mal contra as nossas vidas venha cair por terra. Oramos para que a sua vontade seja feita. Mais uma vez, Senhor, sê gracioso conosco e fala-nos
Comunica-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aí conosco na live o Rafael também. Rafael, que Deus te abençoe. Minha esposa Evone também está aí. Pessoal, o áudio da live está ok, está tudo certo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Se tiver algum problema com o áudio, se a internet estiver dando alguma oscilação, nos comunique por gentileza, para que a gente possa estar fazendo os ajustes necessários. Tá ok? Então, essa passagem que nós lemos, ela se encontra no livro de Números. O livro de Números foi escrito por Moisés, o servo do Senhor que tirou o povo de Israel do Egito. E o livro de Números ele faz parte da Torá. O que é a Torá? É a lei judaica. A Torá são os 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco. E no livro da Torá, no livro da lei judaica, o nome desse livro é Bamidbar. Bamidbar. A tradução é no deserto. Já na Septuaginta, esse nome nesse livro se chama Aritmoi. A Septuaginta, ela é a versão grega do Antigo Testamento. E na Vulgata, que é a tradução latina, esse livro se chama Númeri, que daí é onde deriva o nome Números do português. Isso aqui é só para nós termos conhecimento. Por que esse nome, o nome do livro se chama Números? Nesse livro estão registradas 2 contagens do povo de Israel. Houveram 2 censos. Assim que o povo sai do Egito, que eles vão para o deserto, é ali que Deus, através de Moisés, no Monte Sinai, entrega as leis para eles. Acontece ali no deserto uma contagem, que é a contagem da primeira geração. Então eles entram no Egito, se nós formos olhar no livro de Êxodo, cerca de 70 pessoas. José já estava no Egito com sua família. Então Jacó entra no Egito, cerca de 70 pessoas, e eles saem do Egito, já são mais de 2 milhões de pessoas quando eles saem do Egito. Então na primeira contagem, foi a contagem no primeiro censo, e o outro censo foi feito quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, porque o povo de Israel, a geração que entra na terra prometida não foi a mesma geração que saiu do Egito. Por causa da incredulidade do povo, uma geração inteira pereceu no deserto, foi consumida no deserto, por não crerem na promessa de Deus. Embora eles viram sinais, embora eles viram maravilhas, mas a todo momento, como nós lemos em Números, o povo estava murmurando por falta de alimento, por falta de água. Posteriormente, nessas murmurações, eles também queriam voltar ao Egito. Eles diziam para Deus: para que o Senhor nos tirou do Egito? Para nos matar de fome e sede nesse deserto? Então Deus o tempo todo estava lidando com um povo rebelde, com um povo de coração não convertido, de um coração incircunciso. Então o povo fica 40 anos no deserto, andando em círculos, até que a primeira geração morre no deserto. Então, prestes a entrar na terra prometida, um novo censo é feito, uma nova contagem é feita, que é uma nova geração. Daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entram na terra prometida. Então, nesse livro de Números, o período de tempo que esse livro cobre é de cerca de 1446 a 1400 antes de Cristo, tá? A palavra que nós utilizamos aqui para antídoto, ela vem do grego antídoto e significa que é algo dado em contramedida, é um remédio, algo que promove cura. E no livro de Números, nós vamos ver qual que é a doença do povo. A doença do povo é o pecado. O mesmo pecado do Éden. O ser humano estava contaminado. Eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Então, o tempo todo eles estavam reclamando de Deus.
do mesmo Deus que os tirou do Egito, do mesmo Deus que todos os dias enviava o maná dos céus para que eles comessem, o mesmo Deus que guardou a saúde deles. Era o Deus que o povo constantemente estava desprezando. O povo tinha um coração incrédulo, o povo murmurava, reclamava de Deus e de Moisés por várias vezes. No livro de Números, no capítulo 13, nós vamos ver, e no capítulo 14, falando sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão. O povo, eles iriam eleger um novo líder, né? Tem um momento ali que eles queriam eleger um líder para voltar ao Egito, e o tempo todo Moisés estava intercedendo por esse povo, para que Deus não consumisse o povo, porque eles não poderiam passar por alguma dificuldade e já começavam a reclamar, começavam a questionar: por que o Senhor nos tirou do Egito para sofrer desse jeito? E o povo o tempo todo estava reclamando. Esse episódio que acontece depois da morte de Arão. Arão é chamado por Deus para subir o Monte Hor, e lá no Monte Hor, Deus recolhe Arão, e as vestes sacerdotais de Arão foram passadas para o seu filho Eleazar. Eleazar se torna então o sumo sacerdote, e o povo sai daquela região ali do Monte Hor, e ao encontrar dificuldades no caminho, como nós lemos no texto, o povo começa a murmurar, o povo começa a questionar por que estavam passando por aquilo. O povo sente saudade do Egito, que lá no Egito eles poderiam comer peixes. Tem uma passagem que diz que eles sentiam até saudade das cebolas do Egito. E eles desprezam o maná, que era o alimento que Deus dava para eles todos os dias, como nós lemos aqui no texto. Então Deus, para punir os rebeldes, porque o povo reclama de Moisés, reclama de Deus e de Moisés, Deus envia serpentes ardentes. Por que serpentes ardentes? Esse tipo de serpente, quando ela mordia a pessoa, causava uma queimação terrível. Então, muitos israelitas morreram no deserto em decorrência da picada dessas serpentes. A pergunta que eu faço é: quanto tempo demorou para o povo pedir a Moisés que orasse a Deus para que Deus perdoasse o pecado deles? Então, com certeza, pela teimosia do coração do povo, depois que eles viram que a coisa estava realmente feia, que muita gente estava morrendo, aí sim, eles vão pedir ajuda a Moisés para que intercedesse por eles. E algo interessante é que Deus não tira as serpentes de lá. Deus pede a Moisés para que ele fizesse uma serpente e colocasse em uma haste, e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado. A gente até acha estranho como que Deus pôde usar uma figura de uma serpente para trazer cura, mas para que eu e você possamos entender a mensagem que Deus quer trazer para nós por trás dessas figuras aqui do Antigo Testamento, Deus quer nos mostrar algo que aconteceu lá no Éden. No Éden, o primeiro casal foi picado pela serpente. A gente pode usar esse termo. A serpente é o diabo. E o veneno do pecado corrompeu o coração do ser humano, corrompeu o ser humano por completo. O homem estava contaminado. Era questão de tempo para que o homem morresse, porque o veneno da serpente, ele causou confusão na mente do homem, causou visão turva, causou gangrena. O que é gangrena? É podridão. Tanto é que o pecado está condenado na carne. A carne humana, se a gente for olhar no sentido espiritual, a cada dia mais ela está se corrompendo. E uma das palavras utilizadas para corrupção é apodrecimento. O pecado nos contaminou em todas as áreas. O pecado só nos trouxe problemas. O pecado nos separou da presença de Deus. Por causa do pecado, nós fomos separados do jardim do Éden, um lugar onde eu e você,
vamos dizer, Adão e Eva, desfrutava da presença de Deus. O pecado nos tirou tudo. Então a serpente, ela dá em um único bote, ela consegue injetar o veneno do pecado na raça humana. E Deus, em sua graça e misericórdia, ainda assim, provê uma forma de salvar o ser humano. Imagine que você foi picado ou picada por uma cobra na vida real. E de fato isso é real. Eu estou usando essa ilustração de picada de serpente para mostrar que todos os seres humanos foram picados pela serpente, que é o diabo. O diabo injetou o veneno do pecado em nós. Todos nós estamos destinados a morrer. E agora que você sabe que você foi picado por a serpente, que você está contaminado com o pecado, você sabe que você vai morrer. O que você vai fazer para se livrar disso? Qual será o antídoto que Deus vai te dar? Ou qual será o antídoto que você vai tomar contra essa picada da serpente, contra o veneno do inimigo na sua vida? Não há nada que você possa fazer que vai curar você. Primeiro, não há nessa terra nenhum remédio, não há nessa terra nenhum artifício humano capaz de te curar e de me curar das consequências que o pecado trouxe para nós. Então, o veneno do pecado está vivo, correndo nas nossas veias. Só que ali no Éden, Deus mostra no capítulo 3, do versículo 15, que da descendência da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, e esta serpente lhe feriria o calcanhar. Deus estava mostrando para a humanidade que Ele já havia preparado um antídoto contra o veneno do pecado. Deus já estava mostrando que Ele enviaria um ser humano que seria capaz de pisar a cabeça da serpente, um ser humano que resolveria o problema do pecado na raça humana para sempre. Então, Jesus, quando Ele vem em João 3, capítulo 3, versículo 14 e 15, na conversa que Ele tem com Nicodemos, Jesus diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que ele fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora Jesus está falando que aquela serpente, essa serpente que nós lemos aqui de Números, que os israelitas posteriormente deram o nome de Neustã, a serpente de bronze, que os israelitas posteriormente no livro de Reis haviam idolatrado essa serpente. Eles não entenderam o propósito para o qual Deus havia ordenado a Moisés para que fizesse aquilo. Ali Jesus estava mostrando para Nicodemos e também mostrando para nós que ele seria levantado, que na cruz ele estaria levando sobre si os nossos pecados. A serpente que simboliza o pecado. A Bíblia fala que Jesus se fez pecado, mesmo não tendo pecado. E de uma vez por toda, através do seu sangue, através do seu sacrifício, eu e você fomos perdoados. Através do sangue de Jesus, o soro antiofídico contra o pecado foi feito. E eu e você, através do sangue de Jesus, somos perdoados. Então o sangue de Jesus é o soro antiofídico contra o veneno do pecado. E a pergunta que eu faço é: você já tomou desse soro? Se você já descobriu que você está contaminado, contaminada com o veneno da serpente, você já olhou para Cristo? Você já creu em Cristo? Porque observe, toda a humanidade está contaminada. E eu fico observando as pessoas, principalmente nesses dias de pandemia, que elas estão tão preocupadas em se imunizarem contra o coronavírus, que elas não se preocupam em se imunizarem contra o pecado. Elas não se preocupam com isso. Elas têm mais medo do coronavírus
do que das consequências que o pecado traz na vida delas. Então observe que Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ali na cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados. E este é o antídoto de Deus para trazer cura para a humanidade. E eu passo aqui a mostrar a vocês 3 pontos que vão nos apresentar 3 características de como Deus resolveu o problema do pecado na humanidade. O primeiro ponto, eu quero destacar os efeitos do pecado, o que o pecado trouxe para a humanidade. A Bíblia nos mostra, pegando esse exemplo do texto de Números capítulo 21, versículo 4, a Bíblia diz que eles partiram do Monte Or. O povo partiu do Monte Or a caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom, e a alma do povo ficou muito desencorajada. Pastor Juan está conosco, que Deus abençoe. Pastor Juan de Rio Verde. Então o povo começou a murmurar, o povo começou a ficar desanimado, impaciente, aborrecido, desgostoso. A palavra utilizada no hebraico para descrever o sentimento do povo naquele momento é a palavra Katsar. Katsar. Eles estavam murmurando, se queixando das dificuldades da caminhada. Quem sabe eles estavam falando: ah não, Deus, passar por isso de novo, esse deserto aqui, por que o Senhor nos trouxe? Por que se foi para a gente morrer, então para que a gente saiu do Egito? Não seria melhor ficar no Egito? Então isso é o que o pecado faz com o ser humano. O pecado coloca o ser humano contra Deus. O pecado coloca o homem em estado de inimizade com Deus. E ali o povo deseja voltar para o Egito. Olha só o que o pecado faz conosco. O pecado quer nos levar para longe de Deus. O pecado quer te levar para longe de Deus. Então o povo preferia estar no Egito sem a presença de Deus do que estar no deserto com a presença de Deus. Assim muitas pessoas têm preferido estar no mundo sem Deus do que estar passando por dificuldades na presença de Deus. E o povo começou a falar mal de Moisés, reclamando de Moisés. Então o povo pergunta: por que nos trouxestes do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? A pergunta é: eles não viram milagres? Eles não viram o mar se abrir? Eles não viram os cavalos de Faraó, juntamente com Faraó, perecer nas águas do Mar Vermelho? Eles não viram as 10 pragas que atingiram o Egito? Então veja que não é a quantidade de sinais e maravilhas que vai definir se uma pessoa crê em Deus ou não. Às vezes as pessoas querem ver milagres, mas o fato de acontecer muitos milagres não quer dizer que o coração das pessoas estão convertidos, porque para que mais milagre esse povo viu? Só que o coração deles ainda continuava incrédulo. Esse é o problema do pecado, minha gente. Ainda que o ser humano visse um milagre mais esplêndido, o pecado é tão terrível que não permite que o homem creia. Por isso precisamos tomar deste antídoto. O pecado nos corrompeu por completo, corrompeu as nossas emoções, corrompeu a nossa mente, corrompeu o nosso coração. Todos os problemas que o pecado trouxe para a humanidade, morte, destruição na família,
destruição na área sexual, o pecado acabou com a moralidade do homem, o pecado trouxe crise na saúde humana, o pecado, ele destruiu a raça humana, vamos dizer assim, degenerou, corrompeu. Uma outra característica que o pecado causa ele faz com que o ser humano rejeite a palavra de Deus. A gente pode ver no versículo 5, depois que o povo pergunta por que eles saíram do Egito para sofrer daquela forma, eles dizem, porque aqui não há nem água, não há nem pão e nem água, e este pão leve traz repugnância à nossa alma. O povo estava falando de que pão? Eles estavam falando do maná, daquele pão que descia do céu. O maná é uma figura de Cristo. O maná também é uma figura da palavra de Deus, da palavra que vem do céu, a palavra que alimenta o ser humano. Então, uma das traduções que eu estava pesquisando sugere que o povo diz assim: e nós detestamos este alimento miserável. Olha só o que o povo estava falando a respeito do maná. E nós detestamos este alimento miserável. Eles estavam desprezando a palavra de Deus. O maná representa a palavra de Deus. Eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Eles sentem dois sentimentos com relação ao maná. O primeiro é utilizado para a palavra kots, que significa repugnante. Eles sentiam repugnação daquele maná. E a segunda palavra que o hebraico utiliza é a palavra kolokel. Kolokel quer dizer que eles sentiam desprezo pelo maná. E como eu disse, o maná é uma figura da palavra de Deus. É como se eles falassem assim: nossa, eu tenho que ouvir a pregação de novo. Nossa, mas eu tenho que ler a Bíblia hoje de novo. Será que a nossa geração também não tem rejeitado a palavra de Deus? A gente está vendo aí a pandemia, o vírus correndo solto na sociedade. Só que o povo continua nos seus pecados. O povo ainda não se arrependeu. E a pergunta que se faz é: até aonde as pessoas vão endurecer o coração delas para com Deus? Porque mesmo em meio à pandemia, o povo continua fazendo festa, festança. Tem gente que sai de uma cidade para outra só para fazer festa, só para ficar na festança. Tem gente que não está nem aí, é como se não tivesse acontecendo nada para eles. A pergunta que se faz é: até aonde o ser humano vai com esse coração endurecido? Então a única forma de fortalecer a nossa imunidade contra a ação do pecado é nos fortalecendo da palavra de Deus. E a palavra diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A responsabilidade espiritual da sua vida está nas suas mãos. Eu, como pastor, a única coisa que eu faço é facilitar o seu contato com a palavra. Eu sou um facilitador. A responsabilidade está nas suas mãos. O seu relacionamento com Deus é responsabilidade sua. O contato seu com a palavra de Deus cotidianamente é responsabilidade sua. Eu, como pastor, estou aqui para te ajudar, para te auxiliar. Mas o que eu falo para você: tome muito cuidado com a sua vida espiritual. Prepare a sua casa, porque os dias são maus. Que não haja em você e em mim um coração que rejeite a palavra de Deus. Que não haja em você e em mim um coração como o coração desse povo, que estava reclamando o tempo todo pelas dificuldades que passavam. Um coração que não se convertia, mesmo que Deus fazia milagres e milagres. O povo não se arrependia. O povo não queria mudança.
Então isso é o que o pecado faz, ele te separa de Deus. Ele faz com que você não queira Deus. Nós temos aí o nosso irmão Nicolas entrando na live, que Deus te abençoe, meu irmão. O segundo ponto dessa mensagem é a justiça de Deus. Então Deus mostra o pecado do povo, só que Deus, como é justo, ele precisa tomar uma atitude com respeito ao pecado do povo. E a Bíblia diz que Deus enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. No versículo 7 diz: e o povo veio a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes. E Moisés orou pelo povo. A Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 6, que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus, com esse texto, está falando para mim e para você que ele vai trazer punição para o pecado. Todo pecado vai receber sua devida retribuição. Aqueles que se entregarem a Cristo, os pecados daqueles que estão em Cristo foram punidos em Jesus. Mas os pecados daqueles que não se entregaram a Cristo, eles receberão a punição pelos seus pecados na eternidade, no inferno. Deus não vai deixar o pecado impune. De duas formas ele resolveu essa questão. Aqueles que estão em Cristo, Jesus pagou o preço. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles infelizmente sofrerão as consequências do seu pecado no inferno para todo sempre. E por que Deus envia serpentes, né? Deus usa essa figura da serpente aqui nesse texto para nós. Embora sejam serpentes literais, mas isso aponta para uma verdade espiritual. A corrupção, o veneno do pecado estava no coração do povo. Era consequência das suas atitudes. A pergunta que eu também faço, como fiz anteriormente, é: quanto tempo demorou para que as pessoas fossem chegar a Moisés e falar: ora ao Senhor por nós, porque pecamos? Será que demorou muito tempo? Porque conhecendo o coração do ser humano, o homem só decide tomar uma decisão de se voltar para Deus quando ele vê que aquele caminho que ele está não é bom e muita coisa já aconteceu, muita morte já aconteceu. Então, quantas pessoas precisaram morrer para que o povo orasse a Deus? Olha só, todas as vezes que eu e você nos envolvermos com o pecado, isso vai causar morte. Isso vai causar separação. A serpente, ela é um personagem. O diabo, ele sempre está envolvido em promover o pecado. E todas as vezes que eu e você abrirmos a porta para o pecado, nós estamos abrindo portas para Satanás entrar na nossa vida. Repare que Deus permitiu que serpentes atacassem a vida dos israelitas. Nos dias de hoje, as pessoas que andam em desobediência, Deus pode muito bem permitir que demônios entrem na vida dessas pessoas. As serpentes aqui podem ser simbolizadas por demônios que atacam a vida das pessoas, que atacam a alma das pessoas, porque vivem na desobediência. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: até quando
Você sabe as áreas que você precisa mudar. Até quando? A outra pergunta que eu faço é com relação à sociedade. Até quando as pessoas não vão abrir o olho para perceber que Deus quer fazer, Deus quer falar alguma coisa com essa pandemia? Quantas pessoas mais vão precisar morrer para que o povo de Deus se volte para Deus e clame pedindo perdão e misericórdia pelo Brasil, pelas nações? Quantas pessoas mais vão precisar morrer para que eu e você venhamos tomar uma postura diante de Deus, assim como Moisés, e interceder pelas pessoas? A Bíblia fala que Moisés orou pelas pessoas. Então a justiça de Deus Ele vai punir o pecado. E o terceiro ponto juntamente com a punição, Deus também mostra misericórdia. E a misericórdia de Deus é o terceiro ponto. Números 21, versículo 8 e 9 diz: E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e coloca sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. Então, mesmo quando Deus envia uma praga, quando Deus envia uma punição, Deus envia também a misericórdia dele. E aqui a misericórdia para o ser humano é aquele que um dia foi crucificado, como Jesus disse, porque convém que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi no deserto, e todo aquele que nele crê será salvo. Então, qual é a nossa atitude? Basta eu e você olharmos para Cristo. Cristo é o antídoto contra o pecado. A Bíblia fala em Romanos 8:1: Portanto, agora nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo Jesus, Ele simboliza ali aquele que foi levantado, para que todo aquele que olhar para Cristo não sofra a morte eterna, o efeito do pecado. Então, se você nunca olhou para Jesus, olhe para Cristo e receba o perdão dos seus pecados. Olhe para Cristo, para que o veneno da serpente, para que o veneno do pecado não venha te destruir para sempre. Olhe para Jesus, é uma atitude simples, qualquer pessoa pode olhar. Olhe para Cristo. Olhe e você encontrará cura. Olhe e você encontrará salvação. Olhe para Cristo e você encontrará transformação. Porque essa serpente que Deus pediu Moisés para fazer, Moisés faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste, e todas as pessoas que eram picadas pelas serpentes no deserto, que olhassem para a serpente de bronze, elas seriam curadas do efeito do veneno. Então, embora o inimigo, a serpente, tenha trazido o pecado para a humanidade, Jesus se fez pecado. Jesus assumiu o nosso pecado, pisou na cabeça da serpente, e através do sangue de Jesus, Deus fez um soro antiofídico contra o efeito do pecado nas nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, que graça que nós temos, que graça maravilhosa que nós temos. O perdão e a misericórdia de Deus estão disponíveis para o ser humano. O efeito do pecado, o efeito que trazia morte eterna, o efeito da corrupção, não tem mais poder sobre nós, porque a Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. A Bíblia diz em Romanos 6,14: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Você está debaixo da graça,
você que já se entregou a Cristo, você está debaixo da graça de Deus. Você que já reconheceu o seu pecado, que já abandonou o seu pecado e olhou para Cristo, você recebeu o perdão. Agora, você que nunca se entregou a Jesus, não fique pensando que se você escapar, não pense, porque muitos estão com mais medo da Covid do que das consequências do pecado. Não pense você que se você escapar da Covid, se você não olhar para Cristo, você não escapará da ira de Deus. Olhe para Cristo e você encontrará misericórdia. Olhe para Cristo e você encontrará vida nova. Olhe para Cristo e você encontrará perdão. Olhe para Cristo e você encontrará descanso para a sua alma. Então somente levante os seus olhos e veja Ele crucificado. Veja Jesus crucificado. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, Jesus foi levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe para Cristo Jesus. Ele foi levantado numa cruz. A cruz era nossa, o pecado era nosso. Ele pegou a nossa morte, morreu a nossa morte e nos deu de presente a sua vida. Não rejeite esse presente, porque a palavra diz que quem tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem um filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Aqueles que não olharam para Cristo, eles estão no pecado. E aquele que vive em pecado, ele nunca viu Jesus, ele nunca conheceu Jesus. Essas pessoas que ficam aí pulando de cama em cama, elas nunca conheceram Jesus. Essas pessoas aí que vivem deliberadamente no pecado, elas não conheceram Jesus. Pois aquele que conheceu o Filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele já tomou o antídoto. E a pergunta que eu faço é: você que está nessa live, ou você que vai ouvir essa mensagem depois, você já tomou esse antídoto? Você já olhou para Cristo? Você já creu nele? Porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. É um presente de Deus a vida eterna. É a graça de Deus para a sua vida. É a graça de Deus para a sua família. Deus está colocando diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe a vida, escolhe Jesus. Para que você vai continuar no caminho errado? Você só vai colher consequências terríveis. O pecado pode te trazer um prazer momentâneo, mas ele vai te trazer uma eternidade de sofrimento. Uma eternidade de sofrimento. Então olhe para Cristo. Assim como o povo que era picado pela serpente olhava para a serpente de bronze feita por Moisés, sob a orientação de Deus, e todo aquele que olhasse para a serpente de bronze permanecia vivo. A única forma de eu e você permanecermos vivos é olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Eu rogo a você nessa noite, não tire os seus olhos de Jesus. Ele é a única solução para a sua vida. Ele é a única solução para a minha vida. Ele é a única solução para a sua casa. Ele é a única solução para a sua família. Não ponha a sua esperança nas coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra vão passar. Mas aquele que colocar a sua fé no Filho de Deus, aquele que olhar para o Filho de Deus, permanecerá eternamente. Então nós vimos nessa noite que o sangue de Jesus é o soro antiofídico contra o veneno do pecado.
Embora Satanás, que seja a serpente, trouxe o pecado para a humanidade, e no jardim do Éden, ele picou ali o primeiro casal, e o pecado trouxe degeneração, trouxe podridão para a raça humana. Deus enviou Jesus, aquele nascido de mulher, que pisou na cabeça da serpente, mas que a serpente picou o calcanhar dele também, porque na cruz, Jesus, ele morreu, mas ele matou o pecado. E nós devemos fazer como Jesus, para que também o pecado morra na nossa vida. Nós temos que morrer para o mundo, porque quando você morre, aí você encontra a vida verdadeira. Então nós vimos 3 características, 3 atitudes, ou melhor, 3 pontos nessa mensagem. Nós vimos o que o pecado trouxe para a humanidade, o que o veneno do pecado trouxe. Nós vimos a justiça de Deus sobre o pecado, e nós vimos a misericórdia de Deus sobre aqueles que olharem para Cristo. Então, Deus já mostrou para mim e para você qual que é o antídoto contra o veneno do pecado. Ele já nos mostrou que basta olhar para Cristo. Olhar para Cristo significa crer em Cristo. Esse é o antídoto. Crer em Jesus. E a pergunta que eu faço é: você crê? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Porque não se engane, se você não está em Cristo, você está perdido nos seus pecados, você está perdida nos seus pecados. Não se engane, porque se você não está em Cristo, sobre a sua vida está a ira de Deus, e a única forma de você escapar dessa ira é você se render a Cristo, é você crer nele. Não rejeite esse presente, tão somente estenda a sua mão, olhe para Cristo, e você e a sua família serão abençoados. Então receba essa palavra de Deus para o seu coração, receba essa mensagem de Deus para o seu coração. Jesus tem perdão disponível para você. Jesus tem solução para o seu pecado. Jesus tem solução para a sua crise de identidade. Jesus tem solução para a sua vida. Olhe para Cristo e você será salvo. Amém? Que fica essa palavra de Deus para o seu coração. Você que esteve nessa live, que Deus te abençoe. E compartilhe essa live com mais pessoas. Nós estamos precisando ouvir mensagens como essa nos nossos dias. Uma mensagem que mostra como é realmente o nosso coração. Não uma mensagem superficial, uma mensagem que tenta maquiar a natureza humana. O Evangelho mostra o real estado do nosso coração e mostra que nós precisamos nos consertar com Deus. E a única forma de nos consertarmos com Deus é por meio de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus prospere a sua vida, em nome de Jesus. Amém.